E aí pessoal, tudo certo? Então, imaginem a seguinte situação. Você e a pessoa que ama vão passar um fim de semana romântico em uma casa super legal nas montanhas. Tudo está indo muito bem, quando então de repente uma gangue que marcaram vocês horas antes no caminho lhe surpreende no local querendo matar vocês. Onde a única maneira agora de sobreviver é correr floresta adentro. Você consegue se imaginar em tal situação? É isso que veremos nesse intenso filme de suspense chamado Traffic, Liberdade Roubada. No início do filme, nos é mostrado uma mulher dançando em uma boate, e um homem que a observa dançar. Ele então se aproxima dela e a pede para irem para um outro lugar. A próxima cena mostra então a mesma mulher, agora acorrentada dentro de um caminhão implorando por ajuda. Então alguém abre a porta segurando uma lanterna, observa ela um pouco e logo vai embora. Um tempo depois, agora já na Califórnia, vemos nossa protagonista chamada Brea, uma jornalista investigativa que atualmente está trabalhando em um grande furo ao qual ela vem preparando já há muitos meses. Em uma certa manhã, voltando de suas corridas, ela verifica suas mensagens e está recebendo o feliz aniversário de seu namorado e de sua amiga. Porém, na próxima mensagem, ela escuta sua colega de trabalho dizendo que suas investigações tinham sido roubadas por um colega delas, aonde já havia sido publicada na primeira página. Brea então sai, vai até seu trabalho e confronta seu chefe bem na frente de seu colega que havia pego sua matéria, perguntando por que ele teria aceitado isso se o trabalho e todo esforço tinha sido dela, e pergunta se ele não a respeitava como profissional. Porém, a desculpa dada é que ela escreve as matérias muito por fora, não entrando em detalhes, e diz que ela tente acertar pelo menos em uma matéria, pois talvez não haveria mais lugar para ela ali. Brea, decepcionada, não diz mais nada e somente sai dali. Já à noite, ela se encontra com seu namorado chamado John e seus amigos chamados Malia e Darren para a comemoração de seu aniversário. Darren levanta e atende uma ligação quando Brea conta para seu namorado e sua amiga que provavelmente não tinha mais emprego e que por isso não estava muito animada. Darren volta e eles continuam comemorando. Então mais tarde, já de volta em casa, Brea tem dificuldades em dormir pelo fato do que tinha lhe acontecido no trabalho e sua incerteza se ainda continuaria ou não naquele ramo de jornalismo. Porém, John a ajuda com seu apoio, dizendo que tudo iria ficar bem. Na manhã seguinte, ela percebe que ele não está mais ao seu lado na cama. Ela então o procura e se surpreende quando ele chega e a presenteia com um carro novo que ele mesmo construiu do zero sozinho, pois era um excelente mecânico. Brea então se arruma e eles agora estão indo viajar juntos para as montanhas, pois John, com a ajuda de Darren, tinham conseguido uma casa muito linda para pedir Brea em casamento no fim de semana que passarão lá. Ela dirige o carro muito feliz, quando em certo ponto da viagem eles param em um posto de gasolina para abastecer e comprar lanches. Brea pergunta a John o que ele quer e ele diz que quer raspadinha azul. Porém, antes de entrar na loja, ela não percebe que um cara começa a observá-la e logo a segue entrando junto também, e que lá dentro tinha uma mulher olhando para ela de uma maneira muito estranha. O cara pergunta à atendente do balcão onde estavam os galões de gasolina, porém isso somente como desculpa para poder se esbarrar com Brea, e acontecendo isso ele pede desculpas pedindo para pagar o que ela havia comprado, pois assim ele se sentiria melhor. Ela responde dizendo que não havia problema e que não precisava, mas ele insiste querendo pagar. Então ela deixa e diz que vai ao banheiro rapidinho para se limpar, pois tinha caído raspadinha sobre ela. Chegando em frente à porta do banheiro, ela dá de cara com um homem muito estranho. Ela olha e pede licença, entrando em seguida. Lá ela começa a se limpar, só que não encontra o papel toalha. Ela então procura e acaba levando um susto quando a mulher que vimos observar ela de maneira estranha na loja aparece e esbarra nela, parecendo meio desnorteada. A mulher fica olhando para a Brea quando de repente o homem que estava lá fora abre a porta de maneira muito agressiva, mandando ela terminar logo para ir embora. Brea, achando aquilo um absurdo, somente olha. O homem então sai e a mulher estranha fica como se quisesse dizer algo, mas hesita. Brea então diz que tudo bem e pergunta o que ela queria dizer. Brea, sem entender bem o que significava aquilo, fica só olhando, quando então o homem truculento entra novamente e tira ela à força do banheiro. Enquanto isso, lá fora, um homem mal encarado, que estava junto com outros dois, se aproxima do carro de John e pergunta algumas coisas. Se ele jogava em algum time de futebol, pois estava com aquele carrão e uma mulher bonita. John responde que nenhum time e que era somente um cara comum. O cara então pergunta quanto ele pagou pelo carro, então John responde dizendo que ele mesmo tinha construído. É aí então que esse cara começa a insultar John com piadinhas racistas, perguntando se ele tinha aprendido a fazer aquilo na prisão. John, incomodado com aquilo, fala que o cara deixasse ele em paz, pois ele estava só de passagem e não queria problema. É aí então que esse cara começa a demonstrar agressividade, falando coisas sem sentido. O cara continua a falar asneiras e perturbar John, quando então cospe no carro, deixando ele completamente irritado, e então leva um soco. Nessa hora, Brea está voltando e apreensiva fica perguntando o que estava acontecendo ali. Os outros membros da gangue chegam também como se fossem atacar John, porém o carro do xerife do condado chega e os caras não muito felizes dizem que aquele era o dia de sorte de John. Então quem sai do carro é uma xerife chamada Sally, que imediatamente manda os caras se afastarem do casal.
Eles então se afastam e a xerife pede desculpas ao casal, perguntando se eles são dali. John responde que não, dizendo que estão somente de passagem para as montanhas em uma viagem a passeio. Ela então diz a eles que se divirtam e fiquem seguros. Eles agradecem e seguem viagem. Porém, em certo ponto do caminho, Brea percebe que eles estão sendo seguidos por um daqueles caras que estavam num posto de gasolina. John diz que não, mas ela insiste dizendo que sim. Quando então ele começa a se aproximar e eles têm certeza que sim. E enquanto persegue o casal, os ameaça dizendo que agora não teria polícia para defendê-los. John se assusta achando que ele está armado e acelera pedindo para Brea se segurar e se proteger. Então na mesma hora em que diz isso, ele vira o carro de uma vez, fazendo o motoqueiro perder o equilíbrio e cair. Depois eles saem rapidamente dali e continuam seguindo viagem. Enquanto isso, o cara chamado pelo nome de Red, que anteriormente tinha esbarrado propositalmente em Brea na lojinha de conveniências do posto, se encontra com os caras que estavam atormentando John e diz que eles não poderiam mais causar problemas, pois eles tinham um grande negócio vindo por aí e nada poderia dar errado. E diz que se fossem fazer isso, falassem com ele primeiro para não levantar mais suspeitas. Enquanto isso, Brea e John finalmente chegam na casa onde iriam passar o final de semana. Brea está super feliz com isso, dizendo quão incrível aquele lugar é, e corre para dentro para conferir o interior da casa. Eles ficam à vontade rapidamente e Brea dá um mergulho na piscina ao pôr do sol. Então se divertem bastante e ficam íntimos. Depois passam a noite aconchegante um ao lado do outro, quando então certo momento eles ouvem um som de carro chegando. John sai para checar e, não voltando logo, Brea vai checar também dentro da casa. John lá fora vê um carro branco e Brea dentro de casa é surpreendida quando, ao chamar por John, quem aparece é Darren. Na mesma hora, John volta também e, vendo aquilo, questiona o amigo perguntando o porquê ele estava ali. Quando então entra também Malia e explica que Darren havia falado que John sabia que eles viriam. Mas John nega, dizendo que aquela viagem era para ser especial somente com eles dois. Malia fica brava e começa a brigar com Darren. Porém, Brea, meio desconcertada, contudo recebe a amiga dizendo que é sempre maravilhoso ter ela junto. Depois disso, os casais jantam e conversam sobre o ocorrido no dia com Brea e John, quando então de repente um telefone começa a tocar. Eles estranham, achando que não era de nenhum deles pelo fato daquele lugar ser péssimo de sinal. Mas John fala que o som estava vindo da bolsa de Brea, então ela vai olhar e realmente encontra um celular lá dentro, porém com um sinal via satélite. Percebendo que não era seu celular, ela lembra da atitude estranha da mulher no posto de gasolina e imagina que a mulher realmente estava pedindo ajuda e colocou aquele celular em sua bolsa. E sobre o fato dela ter falado sobre 4 de julho seria algum tipo de senha. Brea, então imaginando que a mulher queria que ela visse algo naquele celular, tenta colocar a data como senha para desbloqueá-lo, mas não dá certo. Então ela tenta mais combinações de senhas com base naquela data e por fim ela consegue. Porém eles encontram coisas muito estranhas nele. Números criptografados como se fossem de outros países e depois na galeria de imagens do celular eles encontram fotos estranhas de muitas mulheres fazendo pose, porém todas com marcas de agressões. Eles então deduzem que talvez aquilo seria tráfico de mulheres para prostituição. Brea, assustada com tudo, diz que vai ligar para a polícia, pois só eles poderiam resolver aquilo. Porém Darren surta, dizendo que ela não poderia fazer aquilo porque isso iria manchar a reputação dele, pois ele era o responsável por aquela casa, sendo assessor de várias pessoas famosas, como jogadores, políticos e outros. Brea então diz que aquilo era muito importante, pois ela poderia ajudar aquelas mulheres. Então Darren diz que não está nem aí e ainda fala que ela só estava fazendo isso para recuperar seu emprego de jornalista. Ele ainda também revela que Malia, sua amiga, já havia ficado com seu namorado John. Malia se defende, dizendo que isso tinha sido há muito tempo, antes mesmo de eles se conhecerem. O clima então começa a ficar tenso e Malia, muito constrangida, decide ir embora. Brea pede para ela não ir, mas ela vai de toda forma. Darren também tenta impedir, porém também não consegue. Enquanto isso, Brea liga para a polícia e eles dizem que irão mandar uma unidade para lá. Certo momento, ela desbloqueia o celular mais uma vez e começa a tirar fotos das imagens estranhas para enviar como prova. É aí então que nessa hora a campainha toca e Brea vai atender na esperança de ser Malia. Porém, quando ela vê, percebe se tratar da mulher que estava com ela no banheiro do posto anteriormente. Brea pergunta o que ela deseja e a mulher responde dizendo que quer seu celular de volta, pois tinha colocado por engano em sua bolsa. Então Brea diz que vai dar, mas antes pergunta se ela não quer entrar um pouco, oferecendo ajuda, dizendo que já chamou a polícia. Mas a mulher nervosa diz não querer ajuda, somente seu celular e começa a ir embora, falando para Brea não tentar a seguir, pois eles a matariam. Brea corre atrás da mulher, então John e Darren correm logo atrás dela também. Quando eles saem, a mulher corre em direção ao escuro e de repente se revela que Red estava ali com sua gangue. A mulher diz a ele que Brea não vai devolver o celular e então friamente ele atira nela. Brea e os outros, vendo isso, ficam em choque. Então Red grita exigindo que eles devolvam o celular. Então Darren pede para ele esperar, pois ele iria buscar o celular e dar a ele, então voltam correndo para dentro da casa. Darren pega uma arma e pede a Brea que ela o dê o celular, pois ele tinha pensado num plano de negociação com os criminosos, pois senão eles iriam morrer ali. Brea diz que não vai dar, então Darren começa a ameaçá-la.
Porém, depois de certa insistência, ela acaba entregando. Mas antes de entregar, ela tira o dispositivo de sinal via satélite. Darren então pega e leva até os caras. Chegando lá fora, ele percebe que as malas de sua esposa estavam jogadas no chão. Percebendo então que os caras a tinham capturado, ele tenta fazer uma troca, dizendo que vai devolver o celular somente quando eles entregarem sua mulher de volta. Porém, os caras se recusam, então Darren, ficando irritado, saca a arma que ele havia levado na intenção de se defender. Porém, com isso, os capangas de Red se antecipam e o golpeiam por trás com várias facadas, e então Red o finaliza. Nesse momento, Bray e John tentavam fugir pela garagem, e como os dois não conseguiriam passar ao mesmo tempo, Bray sai para encontrar algum apoio e assim segurar o portão para que John também saísse. Contudo, ela presencia tudo o que aconteceu com Darren e corre de volta para onde estava John com o apoio para segurar o portão. Então eles conseguem sair a tempo da casa, pois os caras já estavam a invadindo. Porém, um dos capangas os vê e começa a atirar neles, alertando os outros que saem agora em busca deles na floresta. John e Bray se escondem, pois estavam quase sendo pegos por um deles. Porém, de repente, são surpreendidos e John tem um embate com o capanga. Bray rapidamente então pega um pedaço de tronco e o acerta na cabeça, evitando assim que John seja morto. Eles continuam correndo quando mais à frente encontram uma casa e decidem entrar nela. Lá eles encontram um senhor que os ajuda, emprestando seu telefone e seu computador. Bray então, para ser rápida, começa a tentar enviar as fotos descrevendo sobre o que se tratava para seu antigo chefe. John então consegue falar com a emergência, dizendo que eles agora só precisavam esperar. Porém, eles são surpreendidos novamente por um outro capanga que já estava na varanda e atira no senhor dono da casa. Quando ele entra, o casal se esconde, mas o cara vê a sombra de Bray e quando ia atirar, John consegue impedi-lo e eles então têm uma luta corporal para tentar tomar a arma. John, porém, novamente não consegue se sobressair do embate e acaba levando um tiro no estômago. Bray chega e consegue furar o capanga, que logo revida e ataca também. Porém, John consegue levantar e mata o criminoso. Logo em seguida, porém, ele cai, dizendo que Bray se salvasse e que deixasse ele ali porque ele não conseguiria fugir devido ao seu grave ferimento. Bray, no entanto, diz que não irá sem ele, mas antes que ela consiga dizer mais alguma coisa, ele morre. Ela então se desespera ao ver que seu namorado morreu e ainda mais quando encontra o anel de noivado em seu bolso, imaginando que ele iria a pedir em casamento naquele fim de semana. Sem ter mais o que fazer, ela pega a chave do carro do senhor dono da casa e tenta fugir. O carro, porém, não pega e é aí que outro capanga de Red chega, conseguindo dessa vez segurá-la. Porém, nessa mesma hora, surge uma esperança de todo aquele pesadelo acabar, pois a xerife chega com mais um parceiro e conseguem render os criminosos. Quando então, porém, do nada, a xerife simplesmente se vira e mata seu parceiro, mostrando que é uma cúmplice daquilo tudo. Bray então se desespera mais uma vez, sabendo que sua única ajuda era uma farsa, fazendo parte de toda aquela rede de tráfico, ajudando a limpar a barra dos criminosos. Os caras então levam Bray até um galpão e lá ela é sedada. Em seguida, colocam ela dentro de um caminhão onde havia outras mulheres. Os caras então saem e fecham a porta do caminhão, levando elas até um certo local que não sabemos ainda. Quando Bray acorda do sedativo, ela percebe estar num cativeiro junto com várias outras mulheres. Lá, ela encontra também sua amiga Malia. Bray então pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela então explica que quando estava indo embora depois da briga que teve com Darren, os caras apareceram e a pegaram, levando em seguida para aquele cativeiro. Nessa hora, Red chega com um de seus capangas, falando que tinham logo que começar as negociações. Bray, nesse momento, finge ainda estar sob efeito do sedativo e então Red se abaixa, dizendo que iria fazer algumas coisas com ela ali antes e então começa a beijá-la. Porém, Bray tinha antes também pego um prego e com ele golpeia Red no pescoço. Depois pega uma pedra e o acerta várias vezes na cabeça até ele morrer. O outro cara que veio com Red corre para segurar Bray, porém Malia chega por trás e crava 2 seringas sedativas nele, assim o apagando na hora. Bray aproveita a chance para fugir e conseguir ajuda para as outras também. É aí então que descobrimos onde era aquele local. Ficava atrás do posto de gasolina onde começou todo aquele terrível pesadelo. Ela entra na lojinha de conveniências e pede ajuda ao balconista para que ela chamasse a polícia, pois havia sido sequestrada. Enquanto a mulher vai pedir ajuda, ela aproveita, pega um celular que estava sobre o balcão e liga para seu antigo chefe, dizendo aonde estava, o que tinha acontecido e que precisava da ajuda dele. Ele então diz que ela esperasse lá, que ele já estava indo. A balconista avisa que chamou a xerife e que ela já estava a caminho. Bray então agradece e diz que vai ao banheiro. Quando ela sai, a xerife já estava esperando. Porém, Bray, como sabia que havia várias câmeras ali na loja e sabendo também que com isso a xerife não iria matá-la, bate um papo com ela para irritá-la. A xerife então por fim diz que já estava cansada dela e a leva para fora. Porém, quando elas saem, o FBI chega com vários carros de helicóptero para salvar Bray e as outras mulheres. Eles prendem a xerife e com a informação de Bray encontram um cativeiro. O filme termina com Bray já em seu antigo local de trabalho, passando todas as informações dos grandes nomes por trás de todo aquele esquema criminoso, pedindo que seu chefe publique na primeira página. Ele, temeroso por ela, diz que se ele fizer isso, esses grandes e influentes nomes iriam vir com tudo atrás dela, inclusive para matá-la. Bray, então ciente disso, responde com toda segurança, dizendo que eles podem vir.
Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!